Eu tenho um hábito matinal, eu acho que até já compartilhei com vocês isso em uma mensagem. Eu tenho um hábito matinal que dificilmente muda. É uma rotina que eu já desenvolvi. Geralmente eu acordo e muito mal-humorado, e demoro uma média de 1 hora para despertar. E entre acordar e despertar, que dá 1 hora, eu sinto uma ira profunda tomando conta de mim. Mas passa rápido. E aí então eu acordo por volta das 7, 7h30, faço meu café, sento, leio a minha Bíblia, oro. Acho que é nessa hora que a ira começa a passar, a raiva começa a passar, já que é acordado. Eu leio a minha Bíblia, oro, e depois de ter feito isso, eu ligo a internet e vou ler as notícias do jornal. É um hábito que eu desenvolvi. Dificilmente eu acordo e acontece algum dia que eu não faço isso. Antigamente, depois de ter feito essa rotina de acordar, ficar com muita raiva, aí ler a Bíblia, orar, acalmar e tomar café, eu começava lendo o jornal pela página de esportes. Mas ultimamente está sendo meio complicado falar de esportes, eu quero mudar de assunto, eu estou parando com essa bobeira de esporte, isso aí não leva nada a ninguém. Eu não leio mais esporte, primeira notícia, eu vou ler outras coisas. E eu gosto de acordar lendo o noticiário, lendo as notícias do jornal, porque eu tenho a impressão de que quando eu começo o dia lendo a Bíblia, eu começo o meu dia ouvindo o que Deus tem para me dizer. Quando eu começo o dia lendo a Bíblia, eu começo o meu dia ouvindo o que Deus tem para me dizer. Mas quando logo após eu leio o jornal, eu tenho a impressão de que é como se alguém estivesse me contando o que está acontecendo lá fora. Enquanto eu estou lendo o jornal, eu tenho a impressão que eu estou ouvindo o que está acontecendo na minha cidade e no meu país. O fato de começar o dia lendo o jornal, às vezes é muito bom, porque você se depara com boas notícias. Mas às vezes, para não dizer a maioria das vezes, o dia fica meio comprometido por conta de algumas notícias, algumas surpresas que você tem. Por exemplo, imagina você amanhã acordar, espero que você não acorde mal-humorado e com raiva como eu, acordar, ler a sua Bíblia, e depois de ler a sua Bíblia você lê o jornal. Aí você se depara com a seguinte manchete no jornal de amanhã: Itatiba é a segunda cidade no ranking nacional de bem-estar urbano. O estudo avaliou a dimensão urbana e o bem-estar dos moradores por meio do consumo de bens e serviços sociais. E você que é um itatibense da gema, você pensa: essa é a minha cidade, é isso mesmo. Ou não, você pensa: será que ele falou Itatiba? Será que é isso mesmo? Será que eu estou morando no bairro certo? Imagina você acordando pela manhã e se deparando com a seguinte notícia no jornal: Itatiba é eleita a cidade que possui os moradores mais bonitos de todo o país. Você olha para o jornal, aí você olha para o espelho, aí você olha para o jornal de novo e você fala: será? Será que isso é verdade mesmo? Bom, se o levantamento foi feito aqui por essa igreja, com certeza estava certo. Com certeza, não tem nem o que discutir. Se for por igreja, estava certo. É gostoso, né, você acordar e ler no jornal notícias que te agradam, que te alegram, que te trazem algum tipo de satisfação. Mas como eu falei, nem sempre. Nem sempre você acorda e lê o jornal e vê boas notícias. Certo dia nós acordamos e lemos no nosso jornal que o Ministério Público estava denunciando o prefeito de Itatiba por irregularidade na merenda escolar. E aí você lê uma notícia dessa e você fala: poxa, eu votei nesse cara. E aí talvez você pensa: eu votei nesse cara porque ele me deu um chaveiro, ou me deu uma camiseta, ou um saco de cimento. Aí é pior ainda. Tem um dia que você acorda e você lê a notícia: Itatiba não faz nada por nós, dizem os moradores de um bairro que sofrem com todo tipo de infraestrutura. E você pensa: como é que pode? Como é que pode uma cidade com tanta verba e com tantos recursos ainda ter pessoas que sofrem com infraestrutura? Tem um dia que você acorda e lê no noticiário: Polícia Militar estoura a refinaria de drogas no bairro de São Francisco. Você fica feliz porque uma refinaria foi destruída, mas você pensa: quantas crianças estavam envolvidas nisso? Quantos jovens estão perdendo a vida por conta disso? Quantas famílias de Itatiba
estão sendo destruídas por isso. E essa semana nós acordamos um pouco mais triste, porque nós lemos no noticiário que por 6 votos a 5 o Supremo decide dar nova chance a 12 réus do mensalão. Essa semana foi uma semana triste porque eu não sei vocês, mas eu senti um sentimento de indignação, como se o Brasil fosse país de ninguém, como se a justiça não valesse para todos. Condenados, pessoas que já foram condenadas, agora vão fazer uso de um recurso e vão passar por um novo julgamento, e alguns deles podem ser que nem vão cumprir mais pena. Qual é a sua reação quando você lê algumas notícias como essas? O que você pensa quando você lê essas notícias ou esse tipo de notícia? O que passa pelo seu coração? O que passa pela sua cabeça ao ler essas notícias? Quando nós nos deparamos com notícias como essas, somente 2 possibilidades existem. A primeira é ficar indiferente. Totalmente indiferente. Como quem diz, esse problema aqui não é meu. Não é problema meu. Eu não estou nem aí para isso porque não é problema meu. E aí então passamos a viver de forma alienada. Vivemos alienados ao que acontece ao nosso redor. Essa é a primeira situação possível diante de notícias como essa. Você ficar alienado, ficar indiferente. Como quem diz, esse problema não é meu. Mas pode ser que você também leia essas notícias e você fique indignado. Pode ser que você não fique indiferente, você fique indignado. Que você não aceite essa situação e você pense assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não é possível aceitar uma cidade, morar numa cidade, morar num país assim. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como um sentimento de indignação toma conta de você, você se entrega a Deus. E Deus usa a sua vida como instrumento de mudança na sociedade. Diante das notícias que nós temos visto nos últimos tempos, nós temos 2 possibilidades. Ou ficarmos alienados, ou ficarmos indignados. Ou sermos completamente indiferentes ao que acontece no mundo ao nosso redor, ou pensarmos, esse problema também é meu. Tem algo, deve haver algo que eu possa fazer. A ideia da palavra alienação não é só a indiferença a uma realidade. Alienado é aquele que está indiferente à realidade. Mas alienado também é alguém que está sem a consciência da realidade. Alienado é quem está indiferente à realidade, e alienado também é quem não tem consciência da realidade. Se nós não fôssemos cristãos, não sei quantos cristãos estão nos assistindo hoje, mas falando para cristãos, se não fôssemos cristãos, poderíamos ficar indiferentes. Se não fôssemos cristãos, poderíamos falar, isso aqui não é problema meu. Poderíamos viver nossa vida do jeito que bem quiséssemos, porque isso aqui não é problema meu. Mas uma vez que somos cristãos, uma vez que somos representantes de Jesus Cristo na terra, nós não podemos ficar indiferentes ao que acontece ao nosso redor. Não podemos ser indiferentes aos problemas da nossa sociedade. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o próprio Senhor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 7, o Senhor fala assim, essa é a orientação de Deus para o povo: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus fala para o povo, olha, para a cidade que vocês estão indo, orem por essa cidade, orem por esses governantes, orem pelas autoridades, porque o seu bem-estar e a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Quem fala isso é o próprio Deus. O nosso Senhor Jesus não fica distante desse discurso. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus fala que nós, seus discípulos, somos o sal da terra e nós somos a luz deste mundo. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja tem um papel fundamental na cidade onde ela está situada, que é refletir a glória de Deus, que é trazer à luz os princípios eternos,
que é trazer a importância de se viver de acordo com a vontade de Deus. A transformação de qualquer cidade brasileira, ela deve começar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se desejamos viver em uma cidade melhor, nós devemos promover, com a nossa igreja, a transformação desta cidade. A grande pergunta é: como? Tudo bem, eu até acredito e aceito, e eu compro esse desafio de que a igreja, por ser sal da terra, por ser luz do mundo, ela é a responsável pela mudança da cidade. Mas como? Como faremos isso? Como vamos promover transformação para a cidade? Como é que vamos nos envolver na cidade de tal forma que poderemos transformar a cidade na qual moramos? Tem alguém interessado em mudar a história educativa? Poucas pessoas. Para essas poucas pessoas, Paulo vai nos dar alguma orientação de como uma cidade pode ser mudada, no texto que nós lemos em Atos capítulo 19. Só para você entender o que está acontecendo em Atos 19, o apóstolo Paulo ele vivia em uma sociedade que não era muito diferente da nossa. O apóstolo Paulo convivia com pessoas que não eram muito diferentes de nenhum de nós. Tirando automóvel, crédito no celular e notebook, o ser humano é ser humano desde Adão. O ser humano é igual desde Adão. Talvez evoluímos em tecnologia, mas somos as mesmas pessoas, pecadoras, que precisam da graça de Deus em nossas vidas. Desde Adão até hoje. Paulo vivia numa sociedade com problemas parecidos com os nossos. Paulo vivia em um mundo muito parecido com o nosso. Em Atos capítulo 19, Paulo está na sua terceira viagem missionária. E ao chegar na cidade de Éfeso, como nós lemos no texto, Paulo ele se depara com diversos problemas sociais, que vão exigir dele, como cristão, como discípulo de Jesus, uma postura. Ou Paulo ficaria indiferente e alienado, como quem diz, não é problema meu. Ou Paulo ficaria indignado e se colocaria na mão de Deus para fazer uma mudança na história daquela cidade. Eu quero te apresentar nessa noite alguns dos problemas que Paulo enfrentou na história de Atos 19 que nós lemos. E enquanto eu relato esses problemas para vocês, eu quero que você perceba como Deus agiu. Enquanto eu estiver falando com você dos problemas que Paulo enfrentou em Atos 19, na cidade de Éfeso, preste muita atenção dos problemas que Paulo enfrentou. Porque eu acredito em todo o meu coração nessa noite que da mesma forma que Deus agiu em Éfeso, Deus quer agir em Itatiba e em todas as cidades brasileiras. Portanto, preste muita atenção no que o apóstolo Paulo se deparou ao chegar em Éfeso. A primeira cena que eu quero apresentar para vocês, o primeiro problema que eu quero apresentar para vocês, com o qual Paulo se deparou, foi a alienação da fé. Paulo chega em Éfeso e ele se depara com um grupo totalmente alienado da fé. Se você ler os versículos de versículos 1 a versículo 7, você vai ver que Paulo encontra com um grupo de 12 homens que eram discípulos, e eu acredito que até eram muito sinceros em sua devoção, mas que é muito provável também que estavam sinceramente errados na sua maneira de enxergar a fé cristã. E lhes faltava algo que era fundamental para o cristianismo. Olha o vídeo do versículo 2. O apóstolo Paulo pergunta para esse grupo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?